Fala, forasteiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio. É com muita alegria que estamos aqui hoje, mais uma vez. Hoje a gente tem uma convidada fera demais. Vocês vão gostar demais da convidada de hoje. Hoje estamos apenas eu e o Mente Pensante. Tamo aí, galera. O Nicolas. Fala o nome todo, Nicolas. De novo, Wesley. O Wesley gosta de me zoar. O nome do Nicolas é muito fácil. Não, é fácil assim, ó. Vou soletrar e você fala. F-E-I-L-S-T-R-S-K-E-R. Vai, pode falar. Aí, complicou tudo. Fala aí, agora. É Feistrek. Feistrek. Feistrek Hit. Aí, ó. Tá vendo? O nome facinho desse, quem é que não vai Mole, saber mole. falar? Estamos aqui hoje, então, né? Logo eu vou apresentar a nossa convidada. Aguenta aí, forasteiro, aguenta aí. Hoje a gente vai estar com outro parceiro de caminhada, né? Aí, o pastor Marcelo. O Nicolas vai colocar ali a logo do nosso parceiro de hoje. A Total Ar-Condicionados, do pastor Marcelo. Pastor Marcelo, tamo junto, viu? Muito obrigado aí. A caminhada segue junto. Tamo firmão, viu, pastor Marcelo? Precisando de manutenção no ar-condicionado, Total Ar. O pastor Marcelo conserta seu ar-condicionado residencial, né? Isso aí, empresa, tudo, né? O pastor Marcelo e a Total Ar arruma seu ar-condicionado rapidinho. Ele vai deixar o ambiente geladinho. Diferente de hoje, que o ambiente já está pegando no fogo, porque a nossa convidada é do fogo. Nossa convidada de hoje não podia ser nada menos, nada mais do que a Simone Pires. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Wesley, obrigada. Bom estar com vocês, boa tarde. Bom demais, Simone. A Simone é uma amiga, é um presente que Deus deu aí, não há muito tempo, mas já tem uma caminhada... Quase 7 anos. Quase 7 anos. A gente fez muitas caminhadas. Começamos meio diferente, igual tudo. Um querendo matar o outro, ou Mas pelo menos eu. Não, você queria me matar. E virou meu CT. A Simone, ela começou a congregar na igreja com a gente. E aí eu não sei, cara. Sabe aquele ditado que fala assim, o santo não bateu? Aí eu não sei se era santo, mas pelo menos virou um problema para mim e acho que eu não suportava muito a presença da Simone por perto. Mas era muito bom, cara. Foi muito bom. E aí, Simone? Como é que tá? Bem. Tranquilona? Tranquilona. Meu dia começou cedo, mas tô bem. Aí, você vai terminar lá para as 11 da noite, olhe lá. Aí, isso aí, Simone. A nossa vida também começou, foi cedo. E estamos aqui. Até essas horas ainda estamos aqui. Começar fazendo aquela pergunta bem básica, né, para Simone assim. Eu posso dizer que se eu não souber responder, eu passo. Aqui não tem isso. É uma pena, aqui não então tem isso. Eu fui enganada. Não posso dizer que foi enganada. O mente enganada. pensante me enganou, porque ele disse que eu podia, então... Mas o Nicolas, ele realmente alivia, mas eu não gosto de aliviar, não. Gosto de perguntar e gosto de ter a resposta. Por isso que você é meu CT. O CT é uma forma carinhosa que a gente tem de falar um com o outro. É o centro de treinamento, né? Uhum. Só que a Simone é o centro de treinamento intensivo. Eu também tenho uma. A Simone é intensiva, gente. Vocês não sabem o quanto. Então, Simone, tem quanto tempo que você está em Brasília? Eu cheguei aqui no dia da mentira. Parece mentira, mas parece mentira, mas era no dia da mentira. No dia da mentira, 1º de abril. Sério? De 94. De 94. Então você já pegou o Paranoá bem evoluído. Sim, não, porque quando eu cheguei... Na verdade, eu não conhecia o Paranoá.
Eu cheguei no Paranoá em 2001, foi quando a gente abriu a Rádio Paranoá, aqui no Paranoá. Então você já foi radialista. Sim. Olha aí! E como é que foi isso? Conta pra gente. Olha, radialista, como é que eu posso dizer? Sempre foi um sonho de criança. A minha família toda... eu quero um pouquinho de café. Você pega aí, Wesley, por favor. A minha família, da parte de mãe, eles são metidos a cantores. Todos tocam violão, teclado, gostam de cantar. Mas aí tu colocou muito e parece que eu vou tomar banho. Quem gosta assim é meu marido, Paulo. Te vira e bebe esse café. Tá, mas eu bebo. Pensei Delícia. que eu estava colocando para mim. Então, a minha família, os meus tios, né, os irmãos da minha mãe, eles gostam de música. Então, eles sempre tocaram, cantaram na igreja. Tem uma... Não é tertúlia que chama, também não é matinê. Lembra aí Seresta, não? Seresta, isso mesmo, seresta. Falou com o cara certo. Falei. Mente pensante. Então, eles gostam ainda de tocar em seresta, né? Então, o tio Wilton, até hoje, ele ainda toca na noite. Os outros tocam na rua, na igreja. O João, que é o caçula dos meus tios, ele é bem mais novo do que eu, ele aprendeu a tocar tocando nas panelas. Pegou as panelas da minha avó, as antigas, e fez uma bateria no fundo do quintal. Lá ele montou uma bateria. Uma bateria. Então, ou seja, ele toca todo tipo de instrumento, também é radialista, faz locução para lojas. E daí veio essa vontade. Só que, assim, surgiu essa vontade em 93. Foi quando os meus pais divorciaram e a gente veio morar na cidade da minha avó, que a gente morava em outro lugar. Eu sou do Piauí, nascida em Manoel Emídio, do Piauí. Me criei em Rio Grande, na verdade, no interior de Rio Grande. Eu digo que é no interior do interior de Rio Grande, né? E quando os meus pais divorciaram, separaram em 93, a gente foi para casa da minha avó. E, por conta disso, comecei a sentir essa vontade. E o meu avô, da parte de pai, o meu avô, que era avô do pai do meu pai, ele gostava muito de ouvir rádio. Então, aquela Rádio Nacional da Amazônia. Então, eu acordava de madrugada com meu avô com um radinho de pilha no ouvido. Ele botava assim no ouvido, para poder ouvir, porque ele era um pouco surdo. Então, por mais que ele abaixasse o rádio, para nós estava estrondando, né? Então, a gente acordava por ele ouvindo rádio. E aí, ou seja, eu gostava de ouvir aquelas radionovelas, Tia Leninha, Márcio Ferreira, Edelson Moura. E antigamente, como não tinha televisão, a gente assistia não. Eu sei lá quem é essas pessoas. Eu sei que eu estou falando grego para ti. Então, assim, mas eram as pessoas famosas da época da Rádio Nacional da Amazônia, que era uma das rádios mais, como é que eu posso dizer, mais famosas, né, da época. Lá pro Piauí. Isso não, que... isso... Nacionalmente. Nacionalmente, que era a Rádio Nacional da Amazônia, a Rádio Nacional, né? No rádio. No rádio. No rádio. Tô aqui viajando, tô dando uma viajada aqui. Porque você falou de rádio, né? Então, Isso. assim, como eu fui... então, acredito que veio daí essa vontade. Então, quando à tarde tinha sempre novelinhas. Radionovelas. E a gente ia para a roça, mas a minha mãe falava assim, os pequenos ficavam em casa, deixava o rádio ligado e falava, quando estiver perto de começar, vocês dão um grito. Então, a gente dava um grito para minha mãe vinha da roça para ouvir a radionovela. Então, essa vontade, esse amor pelo rádio veio daí. E em 94, quando eu vim para Brasília, na verdade, eu comecei a ter essa, como é que eu posso dizer, querer entrar mesmo no mundo do rádio, trabalhar com isso, fazer isso, foi em 99, 98, mais ou menos. Eu ouvi essas rádios comunitárias,
E, às vezes, os locutores falavam, nós vai, nós vem, português todo errado, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, se eles conseguem, por que eu não consigo? E aí, um dia, eu liguei na rádio e perguntei, e aí o locutor, na época, foi até engraçadinho comigo, né? Ele falou, porque se for para namorar comigo, você fala comigo. Eu falei, mas não é para namorar com você, não. Eu quero é fazer locução. Ele, então, você tem que conversar com o Eliseu. Eu falei, então, me dá o telefone desse Eliseu. E foi muito assinatória, Wesley, porque foi muito rápido. Muito rápido. A história no rádio foi muito rápida para mim. Isso ainda lá no Piauí? Aqui, depois que eu cheguei aqui, isso em 2000, isso em 98 para 99. Isso foi muito rápido na minha vida. E aí, quando eu conversei com o Eliseu, que era uma rádio comunitária de Planaltina, chamada Clube FM, na frequência de 94,5, depois teve que mudar por conta da Rádio OK, que antigamente era OK, agora é outro nome, que eu não lembro mais agora o nome. Acho que é Rádio Clube é a 105, é outra. E aí, eu fui fazer como é que fala? Um teste. Ele falou, você vem aqui tal hora para você fazer um teste. E eu fui na casa dele, ele me deu o endereço, eu fui. Olha, eu digo para você, com música, eu amo música, mas com música eu gosto de cantar, mas assim, os meninos não me acompanham. Na verdade, eu não acompanho eles que têm que me acompanhar. Lá na igreja, o único que consegue me acompanhar, que conseguia, era o Tiago, o Titi. Então, quando eu queria cantar uma música, eu ligava para o Tiago, Titi, eu quero cantar essa música. Ele, tá bom, tia Simone. E aí ele me acompanhava. Eu cantava na frente, ele ia atrás, correndo com ela. Porque a gente não se combina muito bem. Mas aí eu fiz a entrevista, muito nervosa, e eu passei pelo teste. Ele me deu um microfone, me deu uma caixa de som, e era para eu falar como se estivesse no rádio. Eu nunca tinha feito isso na vida. E eu falei... Aí foi onde eu falei, Jesus, Maria, José, vamos nós. E aí eu passei. Quando eu terminei de falar, ele falou assim, passou. Domingo eu quero você no Forró da Clube. Falei, ferrei. E ele foi comigo nesse dia, no Forró da Clube. Era 7 horas da manhã, começava. Era de 7 às 9, só tocava forró de todo tipo que você pensar. E não tinha o computador. Era no CD e no... Aquele outro pequenininho que chama... ele parece... Não é vídeo, não é fita cassete. Ele é um pequenininho. Dentro ele tem como se fosse um CD, mas ele é quadradinho. Oi? Não é Laserdisc, não, é um outro. Eu vou lembrar o nome. Então, tinha três aparelhos de CD, mais esse que pegava esse discozinho. Então, ou seja, eu tinha que trocar a música, eu tinha que atender o telefone. Olha só, eu tinha que atender o telefone, porque os ouvintes ligavam pedindo música, eu tinha que atender o telefone, eu tinha que falar e eu tinha que trocar a música. Eu era tudo. Eu era telefonista, a locutora, era programadora e era tudo. E aí, tinha hora que dava embananada, ele me ajudou no primeiro domingo. Quando foi no segundo domingo, ele falou assim, agora você vai só. Tá aqui a chave do estúdio. Aí ficava só você no estúdio. Só eu. Desce um pepino, tinha que... Gente, aguenta um pouquinho na música aí que eu tô indo ali resolver um pepino. Era desse jeito, assim. E aí eu tinha que... as músicas eram tocadas no CD, eu tinha que saber qual a faixa, eu já tinha que preparar... Por exemplo, a primeira música que estava tocando, eu já tinha que preparar a passada de música, que era o tipo Forró da Clube. Aí era a vinheta. Depois da vinheta, eu tinha que parar o da música do primeiro CD, soltar o segundo CD, que era a vinheta, para entrar a segunda música. Então, eu já tinha que trocar a primeira. Foi uma confusão. Então, ou seja, o segundo domingo sozinha não foi fácil. Mas aí eu perdi o medo de fazer e fiz o Forró da Clube durante muito tempo. Você trabalhou com rádio quanto tempo? Então, eu comecei em 99 e eu parei quando a Verônica nasceu. A Verônica nasceu em 2006, eu parei em 2007. Por quê? Porque eu me converti ao cristianismo
Recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. E o rádio, quer queira, quer não, eu amo o rádio. Eu sou apaixonada até hoje pelo rádio. Até hoje eu recebo convites. Inclusive, tem um rapaz muito amigo em Séries. Ele quer muito que eu vá para lá tomar conta de uma rádio. Ele tem um canal de TV e 9 rádios. Mas, assim, às vezes, você tem que ouvir as músicas. Quer queira, quer não, você tem que conhecer da música. Porque, às vezes, o ouvinte te liga e pede uma música, mas ele não sabe o nome. E aí você tem que falar, canta um pedacinho, ele tem que cantar. E ali eu tenho que saber o nome da música. Então, por isso, eu preciso conhecer. E aquilo estava me prejudicando na minha caminhada, na minha fé. E aí eu disse para Deus. Fui no monte, numa sexta-feira, e eu falei para ele que ia colocar esse diante do Senhor. Isso foi na sexta. Na quarta-feira, a liderança da rádio chegou para sentar comigo e conversar. Então, ou seja, eu ganhava um salário X e ela queria que eu fizesse uma outra coisa à parte, sem aumentar o salário. Eu falei assim, deixa, eu estou fora. E aí eu saí. Entendi. A Simone hoje só quer trabalhar agora na frequência espiritual agora. Mas é muito Gostei, bom. gostei dessa aí. A Simone... Mas já me chamaram para fazer programas evangélicos. Mas, assim, eu tenho evitado mesmo. Entendi. Mas é muito bom. O rádio, eu sou apaixonada por ele. Até hoje. Pode ser um bom recomeço. E uma coisa interessante... Uma rádio evangélica para colocar umas músicas... É muito bom. Cristãs verdadeiras. E, assim, Wesley, algo que eu falei lá atrás para você, né? Que quando eu era criança, eu ouvia a Rádio Nacional da Amazônia, né? Ouvia e eu gostava muito dela porque ela fazia um dueto, que era Márcia Ferreira e Adelson Moura. Então, o programa era eles dois. Falava assim, Márcia Ferreira. Aí entrava uma outra vez e falava, Adelson Moura. Então, assim, eu gostava daquilo. E quando passou um tempo, eu tinha um programa na rádio na quarta-feira, à tarde, onde eu entrevistava os cantores que estavam começando. Quem me liga? Não. Márcia Ferreira. aí desmonta a pessoa. Nossa, eu digo para você, sabe quando você cresce ouvindo uma pessoa, você conhece um pouco da vida da pessoa sem a pessoa te ver e sem você ver a pessoa, você pega um amor, sabe? É bem interessante isso. E eu fiquei muito feliz em entrevistá-la. E para quem não conhece, até no evangélico hoje, assim, as pessoas não sabem, ela canta aquela música Chorando se foi que um dia não me fez chorar. Você lembra dessa? Mente Pensante? Da Márcia Ferreira? Eu não lembrava o nome dela, mas a música eu conheço. Então, será uma música que fez muito sucesso. Com música eu sou isso. Eu acho que minha esposa dançou muito essa música. Aí ela rodou um pouquinho até na lambada. Eliane gostava dessas coisas aí. Agora eu lembrei, você falou. Eu lembro dessa versão na lambada. No Beto Barbosa. Beto Barbosa. Isso. Foi a hora que eu lembrei. Início de 90 ali fez sucesso mesmo. E aí a Simone, então, desde pequenininha, já gostava lá no Piauí, lá no interior do interior. Lá na Melancia. Lá naquela cidade onde tinha 2 ruas. Acho que não tinha 2. Como é que era lá onde era a sua infância? Wesley, eu nasci numa cidade, eu nasci na casa dos meus avós, né, Emanuel e Mídio, onde eles moravam, e me criei no interior, né, no interior de Rio Grande, que é mais à frente um pouquinho, dá umas 4 horas de viagem de onde meus avós moravam para onde a gente está. E eu me criei na roça, verdadeiramente eu me criei na roça. Os meus avós, proprietários de terra, né, e eu costumo dizer que hoje os meus avós são falecidos, o meu pai hoje é falecido, e eu costumo dizer assim, que hoje, em questão de terras, só a minha parte, se eu tivesse a terra que eu tenho lá e eu tivesse aqui em Brasília, eu estava milionária, digo para você.
porque só a minha parte eu daria um terreno popular para cada um dos irmãos da igreja e eu não saberia o que fazer com o resto. Mas lá a terra não tem tanto valor. Né? Então, assim, a gente foi criado na roça mesmo, literalmente, criando pato, galinha, cocá, bode, cabra, ovelha, vaca, tudo que você pensar, porco. Areia e terra, muita terra, montada num cavalo. Então, assim, eu gosto disso. Arado. Na verdade, o arado quem puxava era o cavalo. Então, é esse mesmo, foi o que você falou. Né? Eu montava no cavalo e o meu pai, ele segurava o arado, né? Então, eu conduzia o cavalo. Tá ouvindo? Forasteiro pensante aí, ela tá me tirando aqui. Quem puxava o arado era o cavalo. Né? Mas eu gostava muito. Mas na época de escola eu ia para a cidade. Eu estudava na casa das minhas tias. Em 88 eu estudei em Floriano, na casa de uma das tias. E depois eu voltei para Rio Grande para estudar na casa da minha tia Hilda, né, que hoje é falecida. Mas eu digo para você, eu tive uma infância muito linda. Eu não me arrependo. Eu sinto falta, na verdade, da minha infância, de tudo que eu vivi. E eu olho para as crianças de hoje, os adolescentes, as crianças mesmo, sabe? Não conseguir viver aquilo que eu vivi, pegar na terra, brincar na poça de lama, sair correndo debaixo de uma chuva, quando a chuva passa, você sair correndo dentro do riacho, dar aquele estibungo mesmo dentro do riacho, quebrar melancia na roça, escondida do pai, e depois ele perguntar quem foi que quebrou e, tipo assim, todo mundo ficar caladinho, chegar na roça, cortar a cana e tirar mesmo com dente. Então, assim, a minha infância foi maravilhosa, eu digo para ti, foi. Aprontei muito, apanhei muito de folha de mofumbo, mas foi muito boa. Então, tu não era vida fácil? Pô. Não, eu não dava moleza pro diabo, não. eu era traquina, que nem diz minha avó. Talvez por isso até hoje ele não gosta de tu. Acho que sim. Eu era muito traquina, Wesley. Eu era muito traquina. E aí, tu era aquela menina de correr para um lado e para o outro, bagunçar na roça. Tudo. Nunca gostei de... Porque minha mãe brigava comigo porque ela queria que eu colocasse pano na cabeça, amarrar o pano na cabeça, por conta do sol. Eu não gostava de pano, que parecia que tinha um piolho, coçava a cabeça. Então, ela ficava brigando comigo, mas eu chegava na casa do meu avô e pegava um chapéu. Eu gostava de galocha, e como eu não tinha, eu pegava dele, né? Ele sempre teve muitas galochas, aquelas pretas, tinha um cano longo que dava até o joelho, e aquela meia, né? Galocha é uma espécie de bota. É uma espécie de bota. Galocha é tipo aquelas que os açougueiros usam, só que preta. Entendi. Os açougueiros usam aquela galocha branca. Emborrachada. Isso. Porque aquela ali ela é mais apropriada para... Se porventura você pisar num toco, num prego, porventura você está caminhando e numa estrada, né, num caminho, na verdade. Não é nem numa estrada, porque uma estrada ela é um pouquinho mais larga, mas um caminho onde tem mato de um lado e do outro, pode ter cobra e você não está vendo. E se ela te der o bote, ela vai pegar na galocha e não tem perigo. A galocha era de couro, né? Aí o couro... Não, ela era de borracha, uma borracha bem... Era de borracha? Tipo pneu. No meu tempo era de couro. Uma emborrachada. Uma emborrachada bem forte. Bem forte. Muito boa. Aí a Simone, isso que a gente está comentando, você tinha que idade? Quando você ficou lá na roça até que idade? Até os 16 anos. Foi quando os meus pais se separaram. Aí Eu nasci em 77. Aí a sua mãe foi para um lugar e seu pai ficou por lá. Que seu pai sempre ficou por lá. Ou não? Quando os meus pais se separaram, a minha mãe... No dia 17 de julho, ela veio para Cristino Castro, porque os meus avós já tinham saído de Manoel e Mídio, veio para Cristino Castro. E aí nós fomos para lá, morar ao lado deles. Cristino Castro é Piauí também. É Piauí, é o sul do Piauí, né? Ali na região do Gurgueia, onde tem muitos poços jorrantes, Poço do Violeto, então fica naquela região ali. E ali nós chegamos lá no dia 17 de julho de 93. E em 94 eu vim para Brasília.
Então, eu completei 17 anos aqui, abril, maio. Então, em maio, eu faço 45 anos, agora no dia 26 de maio. Aí, então, eu fiz 17 anos já aqui em Brasília. Já tá pertinho. Forasteiros, tá pertinho, 26 de maio. Tá bem pertinho. Já pode anotar aí o número da Simone para mandar aquele presentinho. Será bem-vindo. E aí a Simone chegou em Brasília e foi fazer o quê, Simone? Olha, eu digo para ti, eu cheguei aqui, eu vim para cá com a cara e a coragem, Wesley. Porque... Tu veio no caminhão de mudança também, igual o pastor Edivaldo? Não. Não, aí eu vim no ônibus, né? Eu vim de ônibus para cá. E, assim, a única cidade maior que eu já tinha ido é Floriano, mas eu nem conhecia toda, porque, na verdade, Floriano é a terceira maior cidade do Piauí, né? Mas, assim, eu nunca fui muito de andar. E minha tia morava lá, então eu estudava lá. E eu não saía. Eu era uma menininha da roça mesmo, sabe? De criar na roça. E quando os meus pais se separaram, nós éramos 5 irmãos. Hoje o meu irmão caçula é morto. As 3 mais velhas mulheres e os 2 mais novos homens. Eu sou a mais velha de todos. E minha mãe ficou com 5 filhos. Né? Eu estava com 16 anos, o meu irmão caçula estava com 3 anos de idade. Quando a minha mãe foi embora de casa, que a gente saiu de cima de um caminhão, aí sim, a gente saiu de cima de um caminhão de Rio Grande a Cristino Castro, que dá quase 5 horas de viagem, uma viagem um pouquinho longa e bem difícil, porque você andar em cima de um caminhão quase 5 horas é complicado, porque na boleia não cabia. Então, ou seja, o que estava na boleia era os mais pequenininhos, minha mãe com os 2 pequenos, né? E a gente veio em cima. E as 3 meninas em cima. Isso, e a gente veio em cima. E ali... minha mãe ficou com muita dificuldade, porque assim, eu nunca tinha trabalhado, né? Ninguém lá em casa trabalhava, porque sempre o sustento veio da roça, veio do meu pai. Então a gente nunca precisou trabalhar fora, né? Graças a Deus a gente era muito farto nessa questão. Gerava o próprio sustento, né? Sim. Que era só alimentação e talvez uma roupa. O que o meu pai gastava mesmo, mais era com sal, que a gente não produzia, né? Sal tanto para o consumo quanto para o gado, roupa e algumas coisinhas de mercado que a gente não conseguia fabricar. Mas, por exemplo, o óleo, açúcar, a gente sempre cozinhava com rapadura, né? Adoçava com rapadura. Era muito raro, às vezes, meu pai comprar açúcar, né? Mas era o básico mesmo. Arroz, feijão, essas coisas, tudo vinha da roça. Carne também vinha, né? Porque a gente tinha, minha avó, a gente matava boi, eu às vezes matava bode, carneiro de ovelha, e ali ela fatiava ele direitinho, salgava, e ali ela deixava secar aquela carne, e a gente ia consumindo ela até ela, né, acabar. Porque quando você joga sal, ela preserva, né? Ela seca, ela sustenta durante muito tempo. Então, minha avó sempre fez isso e a gente sempre teve. Então, ficou muito difícil para minha mãe criar 5 filhos, né? E aí a minha irmã foi para São Paulo com um casal e eu vim para Brasília com uma pessoa. E, inclusive, essa pessoa, 1 ano depois, ele veio a falecer, né? Pegou uma doença bem, bem séria, né? E ele veio a falecer. E quem me ajudou muito aqui em Brasília, um casal chamado Beto e eu chamo ela de Deusa. Eles moram em São Sebastião. Então, eles que me deram a mão em todos os sentidos. Eu tenho eles como meu segundo pai aqui dentro do DF, quando eu cheguei, né? E eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, não sabia fazer nada, sabe? Porque as coisas que a gente fazia era da roça. Eu comecei a trabalhar de doméstica. Não sabia nem passar roupa, não sabia fazer comida. Então, eu estava mais para ajudar. Até para limpar a casa, eu tive que ter o auxílio da patroa, para me auxiliar a fazer. A patroa fazia o que a empregada... Isso é bom demais. Gosta, né? Isso não é bom demais. Olha isso. Não, olha se não é bom. Aí eu recebo, você me paga para fazer alguma coisa, mas você faz o que eu tenho que fazer. É bom demais. Então, assim, ela me ensinou muito, né? O nome dela era Onésia. Ela morava ali na Sandu,
lá na QNF, na Taguatinga. Então, meu primeiro contato com Brasília foi Ceilândia. Quadra 6 da Ceilândia. Ceilândia Norte. Depois eu fui lá morar... no Perigo. Lá. Depois eu fui morar lá na 24, perto do posto de gasolina. Isso. E aí depois a minha mãe veio, e aí nós mudamos para Planaltina. E depois eu fui para Arapuanga, do Arapuanga eu vim para o Paranoá. Aí foi chegando aqui mais perto. Isso. Foi se achegando aqui. Isso, foi me achegando. Foi assim que eu cheguei aqui no Paranoá. E sua chegada aqui no Paranoá já era num momento tranquilo da sua vida? Você já tinha se ajeitado, se resolvido, ou ainda era de muito trabalho, muito árduo? Wesley, Muito trabalho é até hoje, né? Mas... Trabalho a gente não para, né? Sim, muito árduo, porque assim, quando a gente não tem um direcionamento, os meus pais sempre foram pessoas de boa índole, tanto pai quanto mãe. Eu vim de famílias de boa índole, família de renome, né? Da parte de pai é a família Camilo, e de parte de mãe é a família Pires, né? Então, assim... Mas quando a pessoa não conhece a Deus verdadeiramente, se envereda por caminhos totalmente tortuosos. E eu, aos 17 anos, quase 18, eu conheci uma pessoa, e eu me envolvi com essa pessoa, e eu morei com essa pessoa durante muito tempo, a qual desse relacionamento nasceu a minha primeira filha, a Tamires. E aí eu tive que retornar para o Piauí, que foi em 96, quando ela nasceu. Eu retornei para lá. Para ficar um tempo lá. Para ela nascer, porque aqui eu era sozinha. A Deusa não podia cuidar de mim porque ela trabalhava e o Beto também, eu não tinha ninguém. Entendi. Aí você foi ficar lá um tempo com a sua família. Com a minha mãe, na verdade, minha mãe estava lá, né? E aí eu fui e a minha mãe veio para Brasília. E eu fiquei com meus irmãos. E lá eu engravidei novamente da Jaque. E aí nós viemos embora, a Jaque tinha 6 meses de vida. E aí você tem mais uma filha, que é a Verônica. Isso. Quando eu vim para o Paranoá... São 3 filhas. Eu tenho 3 filhas. Eu tenho a Tamires de 26, a Jaque, que vai fazer 25, e a Verônica, que fez 16. E aí você foi para o Piauí, ficou lá um tempo. Quanto tempo foi esse período que você foi para ganhar a Tamires e retornar para Brasília de novo? A Jaque nasceu em 97. 2 anos? 96 e 97. Meu Deus, gente. Meu Deus. Aí você vê como a pessoa era errada, né? Facinho. E aí você retornou, aí agora com 2 crianças para cá. E aí você teve o mesmo apoio da mesma pessoa? Das mesmas pessoas? Não. Ou aí você já voltou e já... Eu me viro só, eu vou correr atrás do prejuízo sozinha? Não, aí quando eu retornei, a minha mãe já estava aqui. E aí ela estava junto com uma pessoa, com o Paulo. Ela viveu com o Paulo 13 anos. Não é o meu marido, tá? Eu ia perguntar, ué. Quase eu perguntei, quase. Ela viveu com o Paulinho 13 anos, né? Ele era um homem viúvo, onde ele também tinha 3 meninas, né? E a Elisângela, a Rosângela e a Solange, que eu as considero como minhas irmãs. Porque a Rosângela, que a gente chama ela de Rosa, ela tinha 12 anos quando a minha mãe começou a ter um relacionamento com o pai dela, né? E desse relacionamento eles viveram 13 anos. E foi quando a minha mãe me trouxe de volta. Então, eu vim trazendo a Tamires e a Jaque. A Jaque tinha 6 meses. E aí, nisso, eu trouxe o Francisco e o Francildo, que eram meus irmãos. Meus irmãos. E, nessa época, a Suzana já estava em São Paulo e a Silvana voltou a morar com meu pai. Porque meu pai foi para São Paulo e depois ele retornou para o Piauí. E de lá ele nunca mais saiu. Aí, aqui em Brasília, quando você retorna com tudo isso, aí você começa a fazer o quê? Aí foi quando eu entrei no rádio. Na rádio, isso, claro. Você já aí disse foi quando isso. eu comecei a viver
do rádio em si. Então, tudo que a partir daí, de 99, tudo que eu tinha, toda a minha vida financeira, aí veio do rádio. Que foi rápido também, né? Muito rápido. Eu entrei na Clube, numa rádio comunitária, né? E daí expandiu. Então, comecei a fazer propaganda de lojas, comerciais para TV. Ainda faço, né? Globo, SBT, Bandeirantes, Record, propaganda de supermercado, carro de som, né, nas ruas, propaganda de grandes lojas como Luarte Calçado. A primeira propaganda da Luarte Calçado, que foi para televisão, quem pôs a voz nela fui eu. Olha aí que top. Isso. E aí a gente montou em 2001, nós montamos a Rádio Paranoá, aqui no Paranoá, com a liderança do J. Rodrigues, que era o... Inclusive, ele até faleceu, o seu J. Né? E foi um tempo muito bom para a minha vida. Esse seu J. Rodrigues é o pai daquele... Do Rodrigues? Né? Não, ele só tem 2 filhas. Ah, tá. Pensei que era aquele... O seu J. Rodrigues, ele é o dono da Tecidos e Armarinhos Clarice, na 713 Norte, e na Loja das Fábricas, que era na 506. Só que depois que ele faleceu, a Loja das Fábricas fechou, na 506 Norte. Hoje só existe o Tecidos e Armarinhos Clarice, que é onde ela vive hoje. Entendi. Onde ela mora hoje. Entendi. E aí a Simone, aí já dando um passo mais largo, a Simone com 3 meninas, e aí a Simone foi... Não, ainda... Aí, assim, quando eu comecei no rádio, eu recebi um convite para ir para Cavalcante, de Goiás. Lá eu fiquei 4 meses numa rádio Serra. Então, assim, para mim foi um dos maiores salários que eu recebi, né? Foi na Rádio Serra. E lá na Rádio Serra foi quando eu recebi o convite para estar junto com a Rádio Paranoá, aqui no Paranoá. Eu até fiz uma entrevista com o Henrique Chaves, da Record. Que agora é da Record. Que era na rádio de Sobradinho. Esqueci o nome da rádio agora, que fica do lado da rodoviária de Sobradinho. Então, daí, quando eu comecei na rádio aqui, eu só tinha as 2, Jaque e Tamires, né? Só tinha as 2. E eu comecei a fazer propagandas, foi quando eu comecei a entrar, ficar fixa para o JL. Então, de 9 ao meio-dia eu estava na rádio, aqui do Paranoá. De meio-dia eu saía da rádio e ia para a televisão, ia para um estúdio, fazer propaganda, gravar áudio para a TV. Saía de lá e ia para uma outra rádio, que é totalmente diferente da Rádio Paranoá, porque a Rádio Paranoá é uma rádio eclética, ela toca todo tipo de música. Então, eu saía da Rádio Paranoá, ia para a TV, saía da TV, eu ia para a Planaltina e eu entrava em estúdio de uma outra rádio, chamada Metropolitana, que é uma rádio totalmente pop, estilo Transamérica, até a locução dela é mais agitada. E saía da rádio, entrava 3 horas no ar, saía 7 horas da noite. Perdão, entrava 4 horas da tarde, saía 7 horas da noite. 7h15 eu tinha que estar na escola, saía 10h45 da escola, ia para casa, lavar, passar, cozinhar, limpar, para no outro dia estar aqui de novo. E sexta, no sábado e no domingo, fazer propaganda no JL. Foi quando eu conheci o Luiz. Foi o meu primeiro casamento, né? Digamos assim, foi de onde nasceu a Verônica. Entendi. Na época de rádio, Sim. Você se recorda de alguma situação assim bem embaraçosa, assim, como fazendo a locução? Sim. Tipo um mosquito entrar assim na goela. Eu tentei, Simone, mas ninguém segura o Wesley. Eu tentei. Falei que não ia ter pergunta difícil. Olha, eu já tive muitas situações embaraçosas no rádio. Muitas mesmo. A primeira foi quando eu comecei, né? Que você mexia naqueles negócios tudo ali, né? Porque a gente não tinha... Eu tinha que abrir o botão do microfone e eu tinha que trocar um botão e ficava tudo mudo, né? Como é que é? Apertava um botão sem querer, mutou. Ninguém não, tá fica nada. todo mudo e você fica. E a rádio saía do ar. Aí o dono da rádio me ligava.
O que está acontecendo? Que a Tá rádio saiu fora do do ar. ar. Aí eu ficava doida, porque assim, eu não sabia. Teve uma vez que ele teve que ir lá para voltar a rádio pro ar, porque eu não sabia. Porque Então, o botão que tu tinha apertado. eu não sabia qual botão que eu tinha apertado. Então, ou seja, para mim era tudo muito novo, né? Mas foi muito aprendizado. Uma outra situação embaraçosa mesmo, porque assim, as pessoas acham que não, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Não vou dizer. Não. A Simone é tímida. Sou. Eu também, gente. Pensa num. Pra mim, tá aqui. Eu sou tímido, eu sou tímido. Você é tímido? Eu sou tímido. O pensante é tímido. Eu sou tímido. Pra gente Agora, o fazer Wesley ele, não. pra gente fazer ele falar alguma coisa ali é luta. Mas é porque ele é muito, mas muito mesmo. Porque eu sou muito tímido. Pra mim tá aqui é luta, meu irmão. O Nico falando assim, mas Não, hoje que pra mim isso pra aqui... tu não é luta, não, Tu fica aí fácil. Hoje eu digo pra você, hoje isso aqui pra mim é tranquilo, mas antes não foi. Lá na Rádio Clube e nem na Metropolitana, eu tinha visita ao estúdio, né? Mas quando eu fui para a Rádio Serra, em Cavalcante, no Goiás, primeiro eu fui lá, fiz novamente eu fiz um teste. Quando eu terminei de fazer e o teste foi ao vivo, assim, na lata, ao vivo para todo mundo. Eu falei, Jesus amado. E eu fiz o teste. Quando eu terminei de fazer o teste com o dono da rádio, ele falou assim, você está contratada. Que dia você vem? E eu tinha um trabalho fixo. Foi quando eu voltei. Mas a minha timidez era tamanha, eu digo que era uma timidez misturada com vergonha. Eu passava por situações embaraçosas como? Uma foi essa, mas a mais gritante foi uma outra. As pessoas chegavam no estúdio para me conhecer. Então, quando eu terminei de fazer o teste, que foi ao vivo, e ele disse, a partir da semana que vem ela vai estar aqui, e eu tinha um nome bem específico. Eu tinha um nome bem específico que eu vou contar depois. Ou deixa quieto? Deixa quieto. Então deixa o nome quieto. É você quem manda. Né? É contigo, Simone. Você fala então, se você assim, quiser. eu tinha um nome bem específico e muita gente... Inclusive, um dia desse, tem um ano e pouquinho atrás, eu estou na minha casa, no meu condomínio, estou saindo, e aí passa um rapaz dentro de um carro, o carro estava cheio de peão. E eu estou vindo. De repente, um deles, tem um ano e pouquinho agora, foi recente, um deles dentro do carro gritou, Simone, aí eu falei, não acredito que alguém me reconheceu aqui. Falei, não acredito. Sem cabelo. Quem me reconheceu sem cabelo? Pois é. Né? Quem me colocou esse nome foi o Ralph Lins, e junto com o Neto. O Neto trabalhava na rádio... Ai, gente. É uma rádio classe A, do Mário Garófalo. Só toca instrumental. Eu esqueci o nome dele, da rádio agora. E eles me colocaram o nome de Simone Tiger, quer dizer, tigresa. Esse era o nome. Eu falei, Jesus violenta. amado. Não, acho que fazia jus ao nome, né? Ou seja, acho que o nome e a carapuça serviu para mim, né? Tu era muito brava, assim? Tu é muito brava? Hoje a gente é difícil falar assim da Simone, a gente tem intimidade. Quando a Simone fica brava, a gente dá umas risadas, mas... Tu era brava, assim? Sempre muito fui. Brava? Sim. Tu dava mole pra homem, não? Não, pra ninguém não dava mole. Eu era... O caba vacilasse, levava porrada. Levava. Eita. Desse jeito. Meu marido é grande, mas não é 2. Brincadeira, mozão. Ele só tem o teu tamanho, né? Ele me contou aqui que tá com as costas doendo. Tá doendo as costas? Então, o mozão também tá aqui, tá, gente? O mozão tá ali, sentadinho. Então, assim, a segunda situação embaraçante foi essa. Porque quando terminou o teste, a rádio lotou de gente. E queria me conhecer. E muitos queriam que eu falasse, eu falava não. E, ou seja, como eu disse, eu era muito tímida. Eu tive que fazer curso pelo Sebrae, de oratória, como falar em público. Porque eu não falava. De verdade, eu não falava. E quando eu cheguei na rádio,
Todo dia tinha gente, toda hora tinha gente querendo entrar no estúdio. E eu evitava deixar as pessoas entrar, porque quando elas entravam, eu ficava muda. Eu só sabia tocar música e comercial. Tocar música e comercial. Porque eu tinha vergonha de fazer isso, de falar, você me olhando. Então, essa foi a segunda situação embaraçosa. A terceira foi aonde eu digo para você, ele entrou ali naquele momento para destravar toda a minha vida. Para destravar, para tirar todo o medo. Embora eu fizesse propaganda de rua, de trio elétrico, apresentar eventos, apresentar shows, mas eu ainda era travada. E um dia, me chega dentro do estúdio aqui da Rádio Paranoá, Clévio de Oliveira e o seu violão. Ele era o locutor da OK e, ao mesmo tempo, ele também tocava na noite. E ele chegou e entrou e falou assim, vim aqui bater um papo com você. Aí eu falei, que legal! Sabe? Eu tremi na base. Ali eu... Sabe quando você não sabe o que fazer? Na rádio ele era famoso. Sim, Clévio de Oliveira. E assim, mas ele era da Rádio OK. Entendi. Né? E eu não sabia o que fazer. Porque ele já chegou logo, porque assim, um cara com mais de 15 anos de experiência na época, ele já chegou, eu estava sentada desse lado aí, e ele já chegou e sentou. Já chegou, sentou, se ajeitou, botou o violão aqui, sabe? E já foi arrumando o microfone e eu... E te atrapalhando. Não, eu atônita. Eu fiquei atônita. É tanto que eu fui para o comercial direto. Eu nem falei as músicas que toquei, eu não falei hora, porque eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que fazer, de vergonha. Wesley, foi a primeira vez que meus joelhos tremeram e eles batiam um no outro a ponto de fazer barulho, porque hoje eu estou com quase 80 quilos, mas antes eu pesava 52. Então eu era carga de osso ambulante, eu era magrinha assim, igual mente pensante ali. Eu acho que é bem menos. Então, poxa, gente, eu até que estou mais gordinho. Nicolas. Então, Wesley, para mim foi a situação mais... Eu suei, os joelhos batiam um no outro e eu falava, eu preciso voltar. Voltar de onde? Voltar do comercial. Porque era a hora do break comercial, eu soltei o break, que já era no computador, né? Não precisava daquela monta de... Já não se perdia tanto. Então, eu já chegava e montava toda a planilha. Eu chegava, passava a hora do locutor para mim, então eu já sentava e montava todo o programa. E ali eu só acrescentava as músicas quando as pessoas pediam, eu fazia troca. Não tinha o risco troca. de trocar o disquete, não? Disquete. Aí, essa era... o mente pensante aí. Eu tinha lembrado, estava esperando a hora de falar. Essa era o nome, disquete, pequenininho assim, que ele tinha um CDzinho bem pequenininho dentro. Era disquete. Disque áudio. Disquete de áudio, antes, alguma coisa assim. Isso era Audiodisc. Era alguma coisa assim. Isso era um dispositivo de armazenamento, não é isso? Foi um dos primeiros ali, mas ele era antes mais dele, de alta era qualidade. Ele não foi mas olha, ele cabia... Ele era mais ou menos, o tamanho dele ele era a borda de... como se fosse um CD dentro dele. Ele era uma borda aqui dessa xícara. Mas ele era encaixado dentro de uma... Capinha preta. Capinha plástica, que ela encaixava dentro de um aparelho. Né? Mas ele cabia muitas músicas. Nicolas, antes do disquete, você sabe qual era o outro dispositivo de armazenamento? Só uma curiosidade. Né? Fita cassete. Porque o... Não para música, mas para o computador mesmo. Para o computador era fita magnética. Fita magnética. Eram uns rolos de fitas gigantes, assim. Só que um rolo cabia, tipo, 1 byte. O que no seu celular hoje é trilhões de vezes maior. Entendi. E aí, Wesley, você sabe quando dá um nervoso, um frio na barriga? Sei. E as pernas tremiam, o joelho batia um no outro. E olha que eu já tinha feito o curso de oratória, já fazia tudo isso, mas e ele sabia que estava voltando, né? Então, ele se arrumou na cadeira, ele pensou assim, o tempo estava... Porque ele sabe o tempo, né? E eu falava, meu Deus. Só que no meio do intervalo tinha que falar a hora certa. Então, ou seja, lá tem um sinalzinho que fazia, dava um sinalzinho, tipo um
um bip. E aí eu falava, em Brasília, 10 horas e 35 minutos. E aí voltava, terminava o apoio comercial. E aí depois, para eu voltar, eu falei, faltava 3 comerciais de 20 segundos cada. Então dava aí 1 minuto. 1 minuto. Eu falei, meu Deus amado. E aí ele já temperou a garganta. E eu tinha que abrir o meu microfone e o dele. E aí, quando eu soltei a vinheta, e entrou a trilha sonora, quando eu entrei, e aí eu já fui me preparando. No último comercial, eu pensei dessa forma. Eu faço o que ele faz. Eu sou locutora igual a ele. A única diferença é que ele tem mais experiência do que eu. Mas quem está no comando aqui agora sou eu. Respirei fundo, soltei a vinheta, soltei a trilha, e aí já fui falando assim, estamos de volta e agora no ar com Clévia de Oliveira, e já foi abrir o microfone, ele já foi falando, normal, acabou. Hoje eu converso com qualquer pessoa, cara a cara, acabou. Ele serviu ali naquele momento, eu digo para você, Deus mandou ele para me destravar. Olha aí. E aí a Simone ficou esse tempo na rádio e tal, e aonde é que vem a igreja? Onde vai entrar a igreja na sua vida? O evangelismo. Muito bem, onde o cristianismo. entra? O cristianismo. Bom, eu acredito assim, que o cristianismo ele entrou na minha vida de uma forma muito idólatra, né? Eu era católica, apostólica romana, praticante, de fato e de verdade. Católico, apostólico, romano. Explica um pouquinho melhor para a gente por que tem que falar o católico, apostólico, romano. Qual é a diferença só do católico? O católico apostólico somos nós, cristão. Aquele que crê em Jesus. A católico apostólico romano é o catolicismo que veio de Roma. Consegue entender? Ou seja, é o romano, é o que é ditado pelo Papa. Então, ou seja, nós, para diferenciar hoje que entra a igreja protestante, que veio a reforma e tudo, aí já diferencia com o evangélico, né? Mas o católico, ele é cristão. Todo aquele que crê em Cristo é cristão. A gente recebeu o Antônio, e o Antônio falou que foi a ida do Papa Igreja João Católica Paulo II, que mudou a história, né, recente de Cuba, que levou o cristianismo para a ilha, que mudou, que foi quando o Papa foi e pediu para Fidel Castro aceitar mais, afrouxar algumas regras. Afrouxar, ou seja, as correntes, as algemas, né? E aí começou um novo tempo na ilha, né? Porque, na verdade, o Papa, Wesley, ele tem um grande poder de voz, né? De autoridade. O que o Papa fala ainda é lei, né? As regras que o Papa impõe ainda... Bem mais, né? Antigamente. Hoje nem tanto, mas antigamente o que o Papa falava... Não culpa do papado, né? Mas culpa do povo mesmo. Sim. Então, as pessoas, elas eram mais tementes. De verdade, as pessoas antes eram mais tementes. Eu faço uma comparação hoje, não entrando dentro do evangélico em si, entende? Mas, assim, as pessoas elas tinham mais temor, elas tinham mais pudor, elas tinham mais, sabe, mais receio de fazer as coisas erradas, de viver as coisas erradas, sabe? Eu acredito muito que... e hoje em dia, né, na atualidade, as igrejas ainda conseguem dar um certo temor por conta dos mandamentos, princípios. Muita gente passa ali para a igreja
por mais que não permaneça frequentador da igreja ou um estilo de vida diferente, aquelas pessoas ela fica impregnado nela, fica ali algum princípio que quando ela pensa, cara, isso aqui é muito errado. Sim. Não estou falando de, eu vou para o inferno, não. Mas ela pensa, cara, isso aqui vai dar ruim, eu posso ser preso, isso aqui eu posso me dar mal. Sim. Então, assim, São mas princípios. hoje parece que realmente esse temor tem se invertido, né? tipo assim, porque tem os valores eles se esvaído inverteram, da né? vida do se ser esvaiu, humano. Exato. Eu atendo uma senhora, gosto muito dela. Eu atendo ela, comecei a atender ela antes da pandemia, né? E porque eu também sou manicure. Vem aqui, posso mostrar a unha da Valquíria? Vem cá, Valquíria. Mostra aqui. Vai lá na frente. Não. Vai lá na frente. Ela não quer aparecer, mas quer aparecer só. Vem cá, Valquíria. A Valquíria está com vergonha. Ela quer, vem cá, ela quer lá, enfiar só a mão na frente de uma câmera. Eu te dedurei, né? Não. Vem cá, mostra aí, Valquíria. Qual que é a câmera, Nicolas? Peraí, eu vou... Gente, essa é a esposa do Mente Pensante. Um dia ela ia se enrolar. Ela pensou que a gente lado ia aqui, colocar... Ela acha que não ia aparecer, né? Agora Pois já... Ela é. achou que a gente... Mostra aí a unha pro pessoal ver. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui onde é que vai ficar bom. Achou? Aí, peraí. Pronto? Aí Peraí, de novo. a Valquíria, Essa aí. ela fica ali dando um suporte, ela achou que Ela nunca fez ia o alguém ia cafezinho ali, mais um enrolar mozão. ela para colocar ela aí. E aí a Simone tem mais esse talento de ser manicure. A Valquíria disse que não é, eu não faço só manicure, não. Faço o que mais, Valquíria? Terapia. A Simone, eu não sei como é que a gente iria encaixar, mas ela faz com as mulheres tipo enquanto vai fazendo a unha, vai fazendo a sessão de descarrego nas mulheres. A gente trata outras coisas. Não, vai fazendo... vai fazendo uma terapia, gente. É bem de boa, assim. Sai alguns, mas é bem de boa. É bem de boa. E aí a Simone era católica apostólica romana. Praticante. Praticante. De rezar novena, terço, acender vela. Eu era do coral da Igreja Católica, eu fui coroinha também do padre. Desculpa, mas você era desde criança? Desde sua família criança. Toda era? A família Minha família toda. toda. Toda a família era praticante? Toda a família. Lá no Piauí, Sim, quando você veio para cá? Toda a família de pai e mãe. Então, minha família toda é católica, né? Meu pai morreu católico, minha avó, meu avô, a minha avó, que ainda está viva, que é a mãe da minha mãe. Ou seja, minha neta tem tata. É top, né? Isso, gente. Será que eu vou conseguir alcançar? Enfim. E desde pequena, eu fui professora de catequese. Então, fez todos os rituais, né, que demanda dentro da doutrina católica. Só que eu tinha um porém, Wesley. Eu era muito medrosa. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de ficar sozinha, mesmo durante o dia. Eu tinha medo de comer. Você acha que eu pegaria essa xícara de café e tomaria aqui? Nunca. Eu passava fome na rua. Mas eu não tinha coragem. Isso na rua. Em casa era tranquilo. Não, em casa eu devorava tudo que vinha. E o tempo passou e eu sentia muito medo. Tá. Mas medo de quê, assim, especificamente? Eu tinha medo de alma. Nicolas, a Simone está falando que ela tinha medo de alma. Mas como gente, assim, Simone? Tu tá entendendo o que ela está dizendo? Ela tinha medo de alma. Eu tinha medo de alma. Eu tinha medo de assombração. Hã? Sim. Eu tinha medo de assombração, eu tinha medo de alma, eu tinha medo de, sei lá, de abrir os olhos e ver alguma coisa. Porque, assim, a minha avó ela gostava muito de contar história.
Eu vou falar história, porque era história mesmo, né? Ela gostava de muito contar essas histórias. Que hoje, Wesley, de verdade, isso perdeu. Ao longo do caminho, ao longo do tempo, isso se perdeu. Eu conheço a minha família da parte de pai, da parte de mãe. Na verdade, eu conheço mais da parte do meu pai do que da parte da minha mãe. Por quê? Porque a minha avó contava as histórias dos pais dela, dos avós, de quem foram. Porque sentava à mesa. Na verdade, a gente sentava à mesa, mas ela contava mais quando ela estava fiando, mas a minha mãe, e eu descaroçando algodão. Às vezes descaroçava na mão, tirava o caroço, a semente, né? Aí sentava ali pertinho. Isso, à noite. Ou, às vezes, ela passava o dia inteiro na roça catando feijão. E, de noite, a gente ia debulhar aquele feijão que foi colhido, né? E que colhido no dia anterior e que naquele dia tinha ficado o dia inteiro no sol, onde eu passava o dia inteiro olhando esse feijão por conta dos porcos, das galinhas, para não comer, né? E, à noite, a gente ia espalhar eles. Então, minha avó contava muito essas histórias, né? Essas histórias. E aí eu ouvia, e ela contava história de gente que já tinha morrido, ela contava história de que fulano desafiou e foi no curral para tirar o leite, e o leite saiu sangue no dia da Sexta-feira da Paixão, e ela contava as histórias que fulano virava lobisomem na noite da lua cheia porque era amigado. Então, assim, essas histórias... Ela contava que, às vezes, via a alma de fulano. Uma história que a minha avó contou, que eu não me esqueço até hoje. Ela falava que a gente tem uma terra em um outro lugar. Lá em casa, a gente tem 3 lugares que a gente tem terra. Tem onde a gente mora, que é... né? Eu digo que mora porque é onde a gente nasceu e praticamente se criou, né? Então, o local chama Pintada. Mais à frente, a gente tem uma no Cipó, que é um outro local, e tem uma no Jatobá. Lá no Jatobá são 300 hectares de terra. Então, e a minha avó ela ia a cavalo. Na verdade, ela gostava de ir no burro. E ela disse que, voltando, alta madrugada, a lua linda, maravilhosa, a estrada assim, clarinha. E ela contou essa história seguinte, que ela estava vindo, montada no burro, né, caminhando no passo do burro normal, de repente o burro parou, empacou no meio da estrada. E o burro não andava. E ela tentava fazer esse burro andar e o burro não andava. Ela botava espora no burro e nada, tacava o chicote no burro e o burro só afastava para trás. E ela disse que falou assim: eu sei que você está aí, eu não estou te vendo, mas meu burro está vendo. Então sai da frente que eu quero passar. Quando ela disse isso, ela só pegou assim a perna no solado do chinelo. Ela tem uma espora, né, que a gente calça, né? E aí ela deu na anca do burro e o burro andou. Ele estava vendo alguma coisa. Então, eu tinha medo disso, eu tinha medo de ver alguma coisa. Das histórias que era contada. Foi gerando em mim um medo. E quando eu vim para cá, nessa casa que eu te falei, que eu fui trabalhar, na casa da dona Onésia e o seu Diego, ele era um paraguaio, e num dia eu estava fui tomar banho para ir para a escola, arrumei, deixei, porque ela fazia comida, eu só ajudava ela a cortar os legumes, mas a comida ela gostava de cozinhar. E à noite eu deixava, antes de ir para a escola, eu deixava a mesa posta, deixava tudo certinho, a comida, eu já tirava das vasilhinhas da geladeira, colocava em cima do fogão, deixava tudo prontinho, só para ela esquentar para jantar. E eu fui para o banheiro tomar banho, para arrumar para ir para a escola. E aí aquilo que eu temia aconteceu nesse dia. Eu estava no banho e eu já tinha entrado no chuveiro quando bateram na porta. Aí eu pensei, é a neta da minha patroa. E eu abri a porta e não tinha ninguém. E eu voltei para o banho. Quando eu já estava saboada da cabeça aos pés, aí eu pensei, se eu pego essa menina, eu dou uns cascudos nela. Ela tinha 3 aninhos. E ali, toda no sabão mesmo, porque mulher, quem tem um cabelo grande, né, Valquíria? Gosta de lavar o cabelo. Que não é teu caso. Que não é meu caso. Gosta de lavar o cabelo, depois passa o condicionador e deixa ele lá hidratando, né? Enquanto vai lavando o resto do corpo. E assim eu fiz. Quando eu estava toda esfregando com a bucha no sabão, bateu a segunda vez.
Aí eu fiquei com raiva. Aí eu rolei na toalha do jeito que eu tava, não tirei sabão não, esperei não. Abri a porta, falei, eu vou dar um cascudo nela agora. Só que ela não estava lá. As portas estavam todas fechadas. E aí tinha um corredor que dava acesso às janelas do quarto. E aí eu olhei e ela estava deitada na cama com a mãe dela vendo TV. Olhei a porta da cozinha, estava fechada. Abri a porta da cozinha, não tinha ninguém. A porta da cozinha que dá acesso ao resto da casa também estava fechada. Eu atravessei a cozinha, abri a porta, olhei, meus patrões estavam vendo televisão. Voltei, saí fechando as portas e entrei para o banheiro. Terminei o meu banho, sequei e fui sair. Quando eu estiquei a mão para pregar no trinco da porta para abrir, na segunda vez que... ia bater a terceira. Mas na segunda vez eu abri a porta. Tinha ninguém do outro lado. E aí foi onde eu tive meu primeiro contato com a igreja no segmento evangélico. Foi aonde eu comecei a ir, mas não me firmei. Então eu tinha aí nessa época 17 anos. Porque aí, por conta dessa situação, você foi em uma igreja evangélica. Isso, por conta dessa situação. Mas aí deixa eu te perguntar, aí você era católica, apostólica, romana praticante. Praticante. Mas na hora que surgiu uma situação de medo, de desconforto, você correu numa igreja evangélica. Por quê? Porque eu contei para a vizinha da frente, que era a empregada da frente. E eu contei com ela, ela falou, você precisa ir para a igreja. Aí eu falei, mas eu não sei nem onde tem uma igreja católica aqui, que eu sou católica. Ela falou, não, tem uma igreja ali. E aí ela falou assim, eu sou de lá, se você quiser. Eu falei, eu quero. E ela começou a me levar para a igreja. Só que aí não parou, porque aí começou a minha tormenta. À noite, eu já dormia, o meu quarto era pequeno, estreitinho, cabia uma beliche assim, e um guarda-roupinha assim de 2 portas, pequenininho. Na verdade, acho que ele tinha era 2 portas. Uma porta e meia. Era como fosse isso, uma porta e meia. Então, era muito estreitinho. E eu nunca gostei de dormir em beliche. Então, a parte de baixo me sufocava. Então, eu dormia na cama de cima. E ali foi onde começou mais o meu tormento. Por quê? Eu ouvia passos, eu ouvia folhear os meus cadernos, eu ouvia amassar folha de papel, eu ouvia amassar sacolinha no supermercado. Então, eu já passei a dormir com um cabo de vassoura em cima da cama para acender a luz. Pensei que era para dar no fantasma. Não, para acender a luz. Porque antes, as luzes, os interruptores, eles eram o quê? Luminosos, né? Eles foram fluorescentes. Então, quando eu ouvia isso, cabo de vassoura no interruptor, para não ter que descer. E eu acendi e não tinha nada. Então, mas mesmo assim, com tudo isso, eu não me firmei. E eu disse para Deus um dia, quando eu voltei para o Piauí, foi quando onde eu fui ter a Tamires, né? Eu tinha pego até uns panos para bordar, porque eu também bordo e faço crochê, e eu tinha pego uma toalha para fazer. E eu estava fazendo, e eu estava com medo de ganhar neném e não ter terminado. Então, o meu irmão Francisco, ele aprendeu a fazer ponto cruz, porque ele virou a noite toda comigo, porque eu precisava terminar aquilo ali. Então, ele teve que virar a noite inteira comigo para eu não ficar só, né? E aí, nesse dia, eu disse para Deus... Eu fiquei com tanto medo nesse dia, que no outro dia eu fui para o fundo do quintal, era mais ou menos meio-dia, e olhei para o céu e eu falei, Deus, se o Senhor me tirar o medo, eu vou ler a Tua palavra todo dia. Aí foi daí que onde verdadeiramente eu entendi que tudo que eu fiz anteriormente, a adoração, a forma que eu adorava era errado. Porque quando você pega nos primeiros capítulos da Bíblia, o Senhor já vai falando sobre isso. E quando eu comecei a ler, foi aonde eu entendi. Então, ou seja, ninguém evangelizou para mim, foi a própria palavra de Deus. Porque quando eu fui na primeira vez, foi só para me livrar daquilo ali, mas nada aconteceu. E eu não me firmei. Então, ou seja, eu só queria estar livre daquilo. E é o que muitas pessoas fazem hoje. Elas querem estar livre de algo, mas verdadeiramente não entrou aqui dentro. E aí com toda essa situação, você hoje, né? Claro que hoje, com o entendimento que você tem, você enxerga que aquela situação foi preparada
para te alcançar. Sim. E aí você na época já conseguia ver que algo ali ia acontecer algo muito maior ou não conseguiu Não. perceber nada de diferente? Nada. Eu digo para você que até o rádio foi estratégia de Deus. Ir para o rádio foi estratégia de Deus. Porque eu era uma pessoa tão tímida, tão vergonhosa, que eu não conseguia fazer isso, Wesley. Uma coisa que eu gostava muito era quando eu passava pela rodoviária do Plano e eu comprava aquele pastel da rodoviária. Então, se eu passasse o dia inteiro na rua, eu passava o dia inteiro com aquele pastel na bolsa, porque eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Morder. Você acha que eu comia um x-tudo, que é desse tamanho, abria a boca e comia aquele x-tudo no meio da rua? Nunca eu fazia um negócio daquele. Então, o rádio me tratou nisso. Me tratou na timidez e na vergonha que eu tinha. Tanto de falar, quanto de agir. Em todos os sentidos. Então, eu penso o seguinte, que tudo que eu vivi foi propósito de Deus para estar onde eu estou hoje. Porque hoje eu sento com uma pessoa e converso todos os assuntos com ela. Todos, sem exceção. Então, para mim, foi estratégia de Deus. E aí a Simone teve esse contato. E não me firmei. E o trato de ler? Você acabou de falar. Não, aí eu continuei lendo. Tá, então, nem que eu lesse um versículo por dia. Eu tenho esse combinado com Deus. Nem que eu leia um versículo por dia, mas eu leio a palavra de Deus todo dia. Mas aí não firmou, ficou ali, e quando veio o contato que falou assim, agora não tem como, agora eu tenho... Então, e aí, quando eu conheci o Luiz, foi em 2003. Eu trabalhava na rádio e ele na veterinária. Eu descia para fumar, porque eu era guaicaipora. Fumava, né? E toda vez que eu descia, ele estava lá embaixo. E ele sempre ficava falando coisas para mim. Tipo, que eu era bonita, que eu era a mulher da vida dele, que era a mulher que ele estava em oração, aquela coisa toda. Mas eu já tinha passado por tantas coisas que eu falava assim, para ele, você é só mais um. De verdade, eu falava isso para ele. Você é só mais um que vai entrar na minha vida e vai fazer igual todos os outros fizeram. E ele dizia, eu vou te provar que eu sou diferente. E o tempo passou. Foi daí que eu vim para Cristo. Eu sei que um dia eu estava no rádio e eu desci, foi num feriado, que na sexta-feira seria feriado, numa quinta-feira, eu desci para ir para a TV. E ele estava lavando a calçada. E ele era da igreja. E ele disse para mim assim, tu vai para onde? Eu falei, eu vou para a TV. Você vai vir amanhã? Eu falei, sim. Ele, não, amanhã eu não estou aqui. Ele falou assim, o que você acha da Bíblia? Dessa forma. O que você acha da Bíblia? Eu falei, acredito em tudo que nela está escrito. E ele falou, por que você não vai para a igreja? Eu falei, as minhas filhas vão, porque as meninas, embora eu não estivesse firme, as minhas filhas foram criadas dentro do Evangelho desde pequena. Às vezes eu levava ou o filho do pastor, as filhas do pastor, que era a igreja era do lado da minha casa, vinha buscá-las para a escola bíblica e para os cultos, tanto domingo de manhã, quanto no domingo à noite, nas quartas-feiras e nas sextas-feiras. E eu falei, as minhas filhas vão. Ele falou, por que você não vai? Eu desconversei. Ali ele disse para mim assim, volta para a igreja, vai para a igreja, eu tenho algo muito sério para falar com você, mas você precisa ir para a igreja. E eu saí dali. Quando eu dei assim, mais ou menos uns 10 passos, ele disse assim, volta aqui. Aí eu voltei. Ele falou assim, olha, eu quero casar com você. Mas para eu casar com você, você precisa ser crente, porque eu não posso casar com uma pessoa que não seja crente. Aquilo entrou assim, naquele momento eu fiquei em estado de choque. Depois que eu saí do ar, eu liguei para ele, perguntei, você está de zoação com a minha cara? Ele falou, não, nunca falei tão sério em toda a minha vida. Então, Deus usou ele para me trazer de volta para o caminho. Convivemos, casamos no dia 9 de julho de 2005. Eu mudei para o Paranoá definitivamente no dia 26 de janeiro de 2005. E desci as águas no dia 5 de dezembro de 2004.
ele foi usado assim para te trazer de volta de uma forma que você nunca tinha ido. Sim, de uma Você- forma que eu nunca tinha Ou ido. seja, havia os contatos, mas não era aquela coisa firme. Sim, E aí a Simone começou a frequentar uma igreja firme. comecei a frequentar a igreja firme, aceitei Jesus, fiz o curso de batismo, E começou a mudar. comecei a mudar tudo. Isso foi em que ano? 2004. 18 anos. Isso. E nesses últimos 18 anos, a Simone foi se transformando A cada dia, progressivamente. na Simone que é hoje. Passando por um processo de santificação. Eu não vou falar o apelido dela aqui não, tá, gente? Não, É um apelido que deixa só... Melhor não. Eu posso, Nico? Eu posso? Não, Eu falo... não. Eu digo. Não, diga não. Diga não. Aí hoje a Simone é uma referência pra gente. Intercessora, líder na libertação, na igreja, né? Sim. E assim, a Simone hoje se enxerga, vou pôr dessa forma, tudo isso, ou a Simone ainda vê só a Simone? Ainda vejo só a Simone. Você não consegue dimensionar o tamanho que é a Simone hoje, porque eu pergunto assim e digo dessa forma. A gente, eu vou falar por mim Sim. só por mim. De certa forma, para mim, cria-se uma dependência, eu já disse isso várias vezes, da Simone, a mulher da libertação, da intercessão. Para mim é muito cômodo falar assim, não, quando precisar de alguém orar, chama a Simone. Precisar de alguém para libertar alguém, chama a Simone. Deu BO, chama Simone. Oi? Deu BO, deu problema, chama Simone. Chama a Simone. Para mim é muito cômodo. Para mim, Wesley, é muito fácil. Mas não é porque, não quero esse trabalho. É porque eu olho e vejo que existe essa facilidade. Não é que seja algo fácil o seu trabalho, mas eu consigo ver uma facilidade muito maior para Simone do que para mim. Sabe aquele meme que Não. quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa que parece ser muito fácil, é porque ela é muito boa no que ela faz. No que ela faz. Ela faz, parece ser fácil, agora vai fazer. Olha, Wesley, eu tenho um passado assim bem obscuro, né? Assim, já fiz muitas coisas erradas. Deu trabalho. Eu dei muito trabalho. Dei muito trabalho pro diabo, né? Não, o diabo não. Dei para Deus. Eu dei para Deus também, mas Deus me resgatou. E Deus me resgatou, Deus foi o meu encontro, né? E assim, o medo que eu tinha, Deus me tirou. Não vou dizer para você que eu não tenho, porque todo mundo tem que ter um pouquinho de medo, mas um medo bom. Não é um medo que te trava, não é um medo que te para. Mas a gente tem que ser cautelosos. É um medo que guarde a sua vida. Exatamente, né? Então, ou seja, Deus ele fala muito comigo em sonho, né? Quando eu digo para você, às vezes você falando assim, para mim, eu vejo você assim de uma forma, digamos, grande, mas eu ainda não cheguei, eu digo para você, nem 10% daquilo que o Senhor quer que eu chegue. Daquilo que o Senhor tem para mim. Porque eu lembro que eu ainda não convertida, eu sempre tive o cabelo muito grande. Meu cabelo sempre foi grande. A minha vaidade era o meu cabelo, sabe? Para mim, é o que eu, Simone, acho. O que tem mais bonito em cima de mim era o meu cabelo. Eu nunca usei tinta no meu cabelo, nunca tingi o meu cabelo. Então, assim, o meu cabelo era a minha vaidade. Então, ele sempre foi muito grande e era muito bonito. E cadê o cabelo? Tirei para ele. Tirei para ele pela terceira vez. E assim, eu lembro que eu fazia unha. E hoje eu não fumo mais, mas antigamente se fumava abertamente, né? E eu sentada fazendo a unha da pessoa e o cigarro estava no pé, no dedo do pé. Eu segurava o cigarro aqui no dedo do pé.
E ali, o momentinho que eu tinha, eu dava uma bicada, botava o dedo de novo no do pé. Então, ficava eu e a cliente fumando. Ela segurava o cigarro dela na mão e eu segurava o dedo no pé, né? E às vezes as pessoas chegavam e diziam, uai, olhava para mim e falava assim, crente fuma? Aí eu, quem te disse que eu sou crente? Cara, você pode até não ser, mas tu tem maior cara de crente. Então, assim, o Senhor já vinha tratando em mim, né? E esses dias eu estava mostrando um vídeo pro meu marido. Eu falei, amor, Deus... eu ainda não era convertida, ainda não tinha voltado verdadeiramente, porque eu ficava indo e voltando, eu não me firmava, né? E antes de me firmar mesmo, de fato, de verdade, Deus me deu um sonho. E nesse sonho era algo muito grande. Eu falava, meu Deus. E eu pensava assim, será se eu vou apresentar um show dessa magnitude? Porque eu apresentei muitos shows para muitos artistas, né? Mas não era show. E aí, esses dias, eu vendo um vídeo no TikTok, né, e de uma igreja, assim, de um... Não era um estádio, é o templo da igreja, imenso. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus amado. Eu falei, hã? Tipo Hillsong, Bethel. Tipo isso. Uhum. E eu olhei que quando eu vi aquilo, eu lembrei do sonho. Eu falei, eu já me vi nesse lugar. É aqui que o Senhor quer que eu chegue. Mas para eu chegar lá, ainda tem muito chão para caminhar. Muito. Entendi. Muito chão. Eu queria muito ter perguntado pro pastor, mas pro pastor Edivaldo, né? Mas acabou a gente não tendo tempo. Quanto à relação, a história de conversão, a sua, agora você falando, parece muito com a dele, sabe? Deus usou alguém para falar, cara, Bíblia. Foi a mesma coisa com o pastor. Bíblia, isso. E jogou no seu colo e saiu. Uhum. E te vira. Você acha que pessoas que recebem dessa forma, sabe, de tá aqui e te vira, elas têm Deus fala assim, é porque eu quero que ela seja grande, sabe? Não sei se eu estou conseguindo colocar para você a situação. Sim. Tome isso aqui que você vai saber o que você vai fazer e você vai ser muito grande, porque para você não vai ser fácil igual é para a maioria. E aí eu sei que se você assimilar e aceitar o desafio que eu estou te dando, aí você vai ver como vai ser grande. Isso a gente vê inúmeras histórias na Bíblia. Sim. Mas hoje, você consegue perceber que foi isso? Foi. Wesley, a minha trajetória, as minhas tentativas de me firmar na igreja, todas as vezes, eu tentei muitas vezes, mas as próprias pessoas de dentro da igreja me faziam desistir, né? Por não, por talvez não ter a íntima compaixão. Eu sou apaixonada por esse ministério de intercessão e aconselhamento, porque o intercessor automaticamente ele se torna um aconselhador, ou o aconselhador ele se torna automaticamente um intercessor, né? Porque quando você aconselha alguém, automaticamente você intercede por ela, né? E assim, para você firmar alguém, você tem que começar a mexer na pessoa dentro, nas raízes, começando a tratar os alicerces, quebrando alguns paradigmas e alguns dogmas que a pessoa tem, né? E todas as vezes que eu tentava dar um passo, as pessoas, não, você não pode. Por exemplo, eu estava firme, houve uma época que eu estava muito firme, eu morava no Arapuanga, em Planaltina, no Buritis 4, de Planaltina. Na verdade, eu morava no Buritis 4 de Planaltina e eu congregava numa Assembleia de Deus no Arapuanga. E era um pouco distante de uma para outra. E eu tinha 2 filhas, Jaque e Tamires. E eu ia a pé para a igreja, de Buritis 4 para o Arapuanga. É um percurso grande. Eu vou comparar para você que eu acredito que é mais longe aqui da sua casa para a minha, porque nós moramos distante. Era muito mais longe do que isso. Eu acredito que a distância, eu vou colocar aqui como daqui na casa da Nilvani. Uns 4 quilômetros. Exatamente. É o percurso que eu andava para ir para o culto.
E um dia, eu já estava há 2 anos nessa igreja. 2 anos eu estava frequentando a igreja. Então, ou seja, as minhas roupas não passavam de um palmo, as minhas saias não passavam de um palmo. Sério. Meus batons era tudo escuro. Era escuro, vinho. E tinha dia que eu queria usar um preto e não tinha batom preto, então eu passava lápis de olho. Minha boca era muito marcada, os meus olhos eram marcados, os meus brincos eram muito grandes. E eu deixei tudo isso. Passei e mudei totalmente, verdadeiramente eu queria mudança. Mas eu precisava de pessoas que me ajudassem. Hoje, a grande dificuldade que a gente encontra hoje, seja no evangelho, seja no trabalho, seja onde for, é alguém que tenha íntima compaixão de te ensinar. E onde eu aprendi isso? Na roça. A íntima compaixão. Como? As mulheres, quando elas iam ganhar neném, as vizinhas já ficavam se organizando para tirar o resguardo daquela chamava parida para fazer a comida. Não era o marido que fazia, eram as vizinhas. Tirava o resguardo inteiro. Preparava o café da manhã, preparava o almoço, arrumava a casa, preparava a janta, lavava a roupinha da criança, fazia tudo. O serviço pesado o marido fazia, que era rachar lenha. Até água elas buscavam. Porque na roça a gente carregava água de cacimba, de poço. Então, ou seja, o meu pai, a gente carregava no jumento, nas ancas, que é um tipo de vasilhame, né? Colocava na cangalha, então ela ficava de um lado e de outro, a gente enchia. Então, meu pai fazia esse trabalho, mas quando não dava, elas iam buscar. Então, ou seja, isso é íntima compaixão. E quando eu vejo uma pessoa que não consegue romper, seja em qualquer área, a minha vontade é de auxiliar ela, sabe? Hoje a demanda é muito grande e a gente não consegue. E como a palavra de Deus diz, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Não é todo mundo que tem esse... Às vezes até tem a vontade, mas ainda não sabe como fazer. E eu quis me batizar. Uma época eu tinha 2 filhas e ela disse que eu não poderia porque eu não era casada. Isso não me atrapalhou, isso não me entristeceu, porque era uma verdade. Eu tinha 2 filhas e não era casada. Só que teve um dia que a igreja estava fazendo aniversário, era uma festa, uma festividade de 3 dias, sexta, sábado e domingo, onde vinham várias igrejas de fora e onde as irmãs estavam se preparando para cantar, o grupo de senhoras, e eu cheguei toda inocente e falei assim, como é que eu vou fazer para ensaiar? Porque eu trabalho o dia todo e estudo à noite. A minha vida era muito corrida. Eu trabalhava na rádio de manhã, meio-dia eu ia para a televisão, à tarde eu ia para outra rádio e à noite ia para a escola. Sábado e domingo eu estava o tempo todo aqui no JL, porque eu fazia propaganda no JL. E aí ela virou para mim e falou assim, você não pode participar. Aí eu quis saber por quê. Porque você não é membra. Aquilo ali me jogou um balde de água fria. E ali eu fui para o mundo. E foi as maiores atrocidades que eu fiz na minha vida. Foi ali. Naquele período. Naquele período. E aí Deus usou o Luiz, depois desse tempo, para me resgatar. Em 2004. Isso você era jovenzinha quando falaram isso para você? Foi. Quando eu casei com o Luiz, eu tinha 26 anos. Não, mas eu separei aos 36. Quando essas senhoras falaram isso para você... A Jaque tinha 1 ano e pouquinho, 2 anos. Eu era jovenzinha. E aí... Então, Wes, quando eu me converti, de fato, de verdade, eu disse para você que eu desci as águas no dia 5 de dezembro de 2004. No dia 9 de julho de 2005 eu me casei. Gente, eu estava casando, a Simone já estava virando crente. No dia 2 de dezembro de 2005, a gente abriu a congregação do Itapuã, que hoje é a PIB do Itapuã. Na casa da irmã Nete, onde tinha 2 cultos por semana, terça e domingo. E aí onde a gente abriu a oração nas sextas-feiras à noite. Então, ou seja, eu já entrei na igreja como líder. Líder tudo. Da intercessão. Tudo. Pastor, liderança. Eu fiquei à frente da igreja durante um tempo. Então, ou seja, todas as situações da igreja, quem resolvia era eu. Porque quando a igreja saiu da sala da irmã Nete, a gente abriu uma congregaçãozinha pequena, e aí houve a necessidade
de ter uma pessoa à frente. E foi quando entrou o pastor Edmilson, que na época ele era só diácono, ele e a irmã Marileide. E eu praticamente era o braço direito deles, né? E olha, a gente abriu a congregação e eu estava em disciplina, eu não podia cantar. Eu estava em disciplina. Eu não podia cantar, eu não podia orar, eu não podia fazer nada disso. Mas era uma das lideranças. Mas era uma das lideranças, eu ficava por trás, mas eu não podia fazer nada até o pastor me tirar da disciplina. E você se via líder? Não. Quando foi que caiu a ficha assim que falou assim, cara, sou uma líder de uma comunidade de fé? Quando o pastor Edmilson saiu. Aí você começou a se enxergar Sim. nessa liderança. É porque a igreja ficou nas minhas mãos, né? Durante um tempo. Hoje a Simone... E nessa época o meu marido tinha se desviado. Então ficou eu sozinha. Que isso foi em 2008. Hoje a Simone é uma das grandes lideranças, pelo menos da nossa igreja aqui, talvez ali bem pertinho do pastor, né, e da Rose. A Simone é uma das grandes lideranças. Uma referência para a gente, igual eu falei, uma referência para mim, principalmente na área que ela atua, né, que é na parte de cura e libertação, líder da intercessão. E aí, nessa época que você falou, você já conseguia ver tudo isso também? Ou também não conseguiu ver? Você se viu líder da igreja, mas Sim. talvez por motivos de força maior, mas também não conseguiu perceber que... Porque, na verdade, eu era muito imatura, né, Wesley? Eu desci as águas em final de 2004. Em 2005, sem preparo nenhum, a gente já abriu a congregação. Isso em dia 2 de dezembro de 2005. Na virada do ano de 2007 para 2008, eu fui ungida diaconisa. E em 2008, o meu esposo se desviou. Então, ou seja, eu já me vi à frente de algo que eu tinha que orientar outras pessoas que estavam chegando. É como se eu não tivesse um orientador. Eu tinha um pastor, mas assim, eu não tive um discipulado igual hoje eu faço com muitas pessoas dentro da nossa igreja hoje. Hoje eu sento com pessoas, inclusive daqui a pouco eu tenho um gabinete com uma pessoa, agora daqui a pouco. E como é que eu posso dizer? Hoje eu sento com as pessoas e oriento elas, sabe? E eu tive que amadurecer na marra. Eu tive que crescer dessa forma. Eu tive que buscar entendimento para mim, errando aqui, errando acolá, sabe? Caindo aqui, caindo acolá. Eu digo para você de fato, de verdade, sem mentira, sem receio, sem vergonha. Hoje agora em maio, faz 7 anos, precisamente mais na semana do meu aniversário, faz 7 anos que eu congrego na PIB do Paranoá, do pastor Edivaldo. Eu digo para você que verdadeiramente, você sabe quando verdadeiramente você se converte ao Senhor Jesus, que deixa Ele tomar toda a tua vida, eu me converti de fato, de verdade. Foi quando eu fiz o Impacto Radical. Ali sim, o Senhor me moeu, o Senhor me quebrou. E foi quando eu cheguei na PIB do Paranoá. Eu cheguei em maio de 2015. E fiz o Impacto Radical... Maio de 2015? Maio de 2015. E fiz o Impacto Radical em julho de 2015. Eu fiz o 28º, a Jaque fez o 29º, que foi em agosto, e a Tamires fez o 30º em setembro de 2015. Então, vai fazer 7 anos que eu fiz o Impacto Radical. Mês que vem. Mês que vem. Junho? Julho. Julho, daqui Em 2 julho. meses. Isso. Daqui 2 meses. No caso, esse mês vai ter uma edição do Impacto Radical. Impacto Radical, para quem não conhece, é um projeto, é um acampamento que fala sobre a igreja perseguida. E por conta da pandemia, ficou paralisado 2 anos, mas agora a gente está retornando esse mês de maio. E pela agência Agir, né? Não é da nossa congregação, é da agência Agir. E aí a gente vai ter uma edição esse mês. Não sei por qual motivo, mas ele é todo mês.
E aí o mês que vem talvez não tenha. E aí em julho a gente tem a outra edição. Aí a Simone vai poder comemorar lá. O meu aniversário de 7 anos. O impacto também foi um divisor de água, assim, né? Para dar um despertar na minha vida. Só para entrar um parêntese, mas eu não tenho muita certeza, mas foi o que eu ouvi o coordenador, que é o pastor Dinho, né? Ele quer mesclar o impacto radical, Teen, impacto e Kids. Então, um mês o outro, para não ficar tão pesado como era, ou seja, todo mês ter 2 atividades. Então, ele quer mesclar. Foi uma conversa que eu ouvi de bastidores dele. Acho bem difícil, porque a procura, como é muito grande, né? Não sei. Mas foi o que eu ouvi dele em Samambaia, num evento que a gente foi fazer. Então, ele estava comentando dessa forma, mas não tenho certeza. Ele é mais inteligente do que eu. E aí, assim, falar um pouquinho a Simone é alguém que eu admiro muito hoje. Hoje eu admiro muito. Mas que queria me matar, cara, me a Simone foi aquela situação de, cara, se essa mulher chegar perto de mim, eu vou dar uma voadora nessa mulher. E aí a gente acabou fazendo um curso de finança. Foi. E foi ali que, eu não sei se ali eu tinha muita raiva, cara, dessa Simone. Você sentiu raiva de mim ali? Cara, a Simone falava igual uma tagarela. Matraca, eu sempre falo, né? A Simone... Aí ela hoje tem coragem de falar que é tímida. Eu sou. Cara, a Simone... Meu mozão que me diga se eu não sou. O curso... Na última aula a gente teve que segurar ela, senão a aula tava até hoje lá. Nicolas, ó, pra tu ter noção, Nicolas, esse curso de finança... Era 12 aulas. Foram 12 aulas. A aula era programada das 20 às 22. Sim. Eu não me lembro de ter saído de lá às 11. 11 horas da noite. Saía mais de 11? Mais de 11. Cara, cansamos de sair de lá depois da meia-noite, cara. Mas é porque a Simone falava... Cara... E você gostava das histórias, principalmente do Dindim, né? Cara, a Simone conta umas histórias que só Deus na causa. Do Dindim, da moeda de 50 centavos. A Simone coleciona inúmeras histórias, assim, depois dessa caminhada cristã, né, Simone? Uma coleção. Ela é uma mulher, assim, que hoje, para mim, se tornou essa referência. E aí eu queria... trazer para a forasteira. Sim. A gente entendeu que o forasteiro, desde que a gente começa ali com a Bíblia, a gente entende que somos os forasteiros nessa terra. Sim. Mas como forasteiros, a gente vai deixar um rastro. Você melhor do que ninguém vai saber, né? Ali... de andar em cavalo, no burro, bom demais. Ou a pé mesmo, na roça, você deixava o rastro, né, ali. E aí a Simone deixou um rastro nessa passagem aqui, que ainda não terminou. E como é que você enxerga essa sua jornada aqui? E se você conseguiu enxergar que você deixou marcas, principalmente, e eu acredito que sim, mas você conseguiu enxergar já isso de que a Simone deixou marcas na vida de pessoas? Marcas boas. Sim. Eu deixei muitas marcas ruins atrás. E como você falou da moeda, a gente falou do din-din, então, ou seja, as marcas ruins que eu deixei atrás, eu tenho tentado consertar, todas elas, né? E a palavra de Deus diz o seguinte: eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. Então, as marcas ruins que eu deixei, as feridas ruins que eu deixei para trás, eu tenho tentado consertar elas, colocar em ordem. Mas hoje, Wesley, falando de arado, eu não posso olhar mais para trás. Porque é muito lindo quando você vê um arado. Não estou falando do arado do trator que pega aquela grade e coloca na terra, mas eu falo do arado, aquele que você pega, aquele arado manual, que é puxado pelo burro, pelo cavalo ou pela junta de boi. É aquele arado,
né? Que a pessoa que está segurando no cabo do arado, ela segura, porque se ela vacilar um pouquinho, o arado ele solta da terra ou ele afunda demais na terra. Então ele tem que ter um equilíbrio, né? Muito grande. E hoje eu olhando para mim, hoje eu não posso mais soltar o cabo do arado, porque hoje tem muitas pessoas que dependem de mim. E eu não vou nem falar de pessoas fora da igreja, eu não vou nem falar de pessoas da igreja e nem pessoas fora da igreja. Eu falo da minha casa, eu falo das minhas filhas, sabe? Porque hoje, como mãe, eu digo para você, eu preciso orientar as minhas filhas, eu preciso orientá-las a tal ponto que futuramente elas possam orientar os seus filhos, e os seus filhos os seus netos, e os seus netos os seus netos, e por aí vai, né? Mas quem vai deixar essa marca nelas sou eu, e futuramente elas vão deixar nos filhos dela, né? Por isso eu não posso olhar para trás. Não só pelas pessoas que venham até mim, que não são poucas, mas principalmente pelos meus, pelos de dentro da minha casa, em especial a minha família. Top. A Simone, assim como a maioria da galera da nossa igreja, já fez inúmeros projetos, inúmeros cursos. A gente sempre está tentando correr atrás de buscar mais conhecimento, de buscar mais inovações para tudo. E hoje, a Simone, qual é o projeto para adiante da Forasteira? Quais são os novos projetos? Tirar pessoas de prisões. Não prisão de 4 paredes, mas aquelas prisões que as pessoas estão presas e elas não sabem como sair. Ensinando a elas que a porta está aberta, que a masmorra está aberta. Elas só precisam levantar. Por quê? Porque Cristo já pagou esse preço. Cristo já verteu o sangue dele para deixar elas livres. E muitas vezes a mente delas está tão fechada e cauterizada que elas não conseguem enxergar a porta de saída. Elas não conseguem sair de onde elas estão. E para tirar uma pessoa... Fala, Valquíria, a garrafa? Pronto. Você é linda, Valquíria. A de água também. E assim, Wesley, hoje... o meu coração, ele arde, não por bens materiais. Eu não sou apegada a isso. De forma nenhuma, não sou. Eu sempre tive um sonho, eu sempre sonhei nisso, de ter uma casa de andar, sabe? De ter uma casa com piscina e tudo. Eu acho que todo mundo tem um sonho assim. Hoje eu tenho um sonho de ter uma casa, simplesmente isso. Eu costumo dizer, igual meu pai falava, que eu moro num bolo de barro coberto. Por que um bolo de barro coberto que eu digo? Porque a minha casa ela só tem paredes, ela não tem reboco e tem telhado, portas e janelas. O cimento é um cimento, o piso é um piso queimado, você conhece a minha casa, mas assim, eu não ligo para luxo. Eu sei que eu preciso organizar isso, mas tudo hoje que entra na minha mão, eu invisto. Eu invisto no reino, eu invisto em pessoas, eu invisto em conhecimento para mim, porque hoje eu tenho a necessidade, eu digo para ti que hoje eu tenho a necessidade de buscar conhecimento, não só para mim, mas para outros, para poder orientar e ensinar. Porque atrás eu errei muito, porque eu não tive quem me instruísse. E eu tive que ir, eu tive que liderar a mim mesmo, entende? Eu tive que me posicionar. E eu não posso sair mais dessa posição a qual eu me coloquei. Então, hoje, as pessoas às vezes falam assim, você é doida você pagar num curso tantos R$1.000. Você é doida em ficar tantos dias reclusa. Não. Aquilo me faz entender, compreender para ajudar vidas. Assim que eu me converti, quando eu me casei, eu disse para Deus que eu estaria fazendo um propósito com ele. Que quando eu completasse 40 anos, eu não trabalharia mais fora. Eu ia trabalhar para o reino. Mas quando eu falo no trabalhar fora,
Não é ter um trabalho fixo, entende? Sair de manhã, bater ponto de manhã e bater ponto à tarde. CLT, Hoje eu né? trabalho... Entendi. Oi? CLT, né? Você não vai ter um compromisso formal, né? isso. Formal. Na verdade, é ter um trabalho que possa te prender de fazer o que o Senhor quer. Sim. Porque Sim. a gente sabe que muitas das vezes, se a gente tem ali aquele compromisso que a gente fez, e como bons cristãos que somos, a gente tem que honrar. Então, se tem horário, se tem dias de trabalhar, eu tenho que ir lá e trabalhar. Então, muitas das vezes, alguém está me pedindo um socorro, mas eu não posso ir porque eu estou no trabalho. Por exemplo, e aí eu disse para Deus que quando eu completasse 40 anos eu não iria trabalhar dessa forma. E para mim foi uma questão assim de grande desespero quando eu completei 40 anos. Porque a minha casa não estava pronta, como ainda não está. Separada, com 3 filhas. E eu pensei, como é que eu vou me sustentar? Então, foi algo assim tenso para mim. Eu liguei para o meu pastor, que é o nosso pastor, em desespero, em prantos. E foi Deus que me tirou dali. E, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, nada nunca me faltou. Ontem mesmo era para ter feito a unha da Valquíria, ontem. Né? E aí, o que acontece? Eu estava praticamente a ponto... Eu tinha falado para ela que não ia. Na verdade, ela tinha um compromisso, então desmarcamos. Aí eu pensei, então eu vou fazer a minha. Quando eu estou me preparando para fazer a minha, meu celular toca um pedido de socorro. Então, eu saí de casa ontem, era por volta das 14 horas da tarde, e eu vim retornar a quase 18 horas da noite, numa diligência. Então, se eu tivesse um serviço formal, trabalhando, batendo ponto de 8 às 18, que seja de 8 às 17, eu não poderia fazer esse trabalho que eu faço hoje. Hoje eu consigo enxergar muitas coisas diferentes, e aí, assim como o pastor Edivaldo colocou, né, que Deus falou, você vai cuidar da minha obra. Você agora vai viver por conta da minha obra. Assim aconteceu contigo também, né? Sim. De você falar, cara, eu tenho para mim que quando a gente assume essas responsabilidades de falar, cara, eu vou cuidar do que é do Senhor, e aí Ele cuida de mim e cuida dos meus. E aí isso não vai faltar, isso não te falta, não falta nada. A visão que a gente tem é que, cara, eu tenho que trabalhar para ter mais recursos, eu tenho que trabalhar para ter mais bens materiais, isso, aquilo, outro. Eu vi esses dias uma entrevista e o cara falando, cara, mais da metade do que a gente tem, a gente nem queria ter. Uhum. A gente tem para mostrar para alguém que a gente tem. Porque não faz sentido, cara. Não faz sentido a gente... Talvez, eu vou dar um exemplo bem besta aqui. A gente tem 10 toalhas para se enxugar. Eu preciso de 3 no máximo. Mas eu quero ter 10. Exato. Para mostrar que eu posso trocar de toalha todos os dias. Uhum. Sem me fazer falta. E não é isso, cara. Então a gente começa a perceber que, assim, cara, fazer o que o Senhor quer talvez seja muito melhor. Com certeza. E aí é onde eu enxerguei o forasteiro, tentei passar a minha ideia de forasteiro para o Nicolas, para o Léo, e os caras pegaram, e aí a gente começou a chamar forasteiros e forasteiras aqui para o nosso podcast. Hoje foi o dia da Simone, te trazer aqui é uma honra imensa, você não sabe o quanto. Para mim também. É bom. A gente conversa horas e horas. Antigamente a gente até passava às vezes 3, 4 horas pendurada num telefone conversando. Hoje já não conseguimos mais, né? A demanda é grande. Justamente por conta da seara ser grande e os ceifeiros pouco. Bem pouquinho. É verdade. Mas é muito bom ter você aqui, poder bater um pouquinho de papo com você.
A Simone também é outra pessoa que tem muita coisa para contar aqui. Seria o dia inteiro. Eu faço das palavras do Wesley a minha, né? A gente agradece a honra de ter aqui e continuando, né? Eu acho que ela não falou nem... A gente fala às vezes, falou 10%. Eu acho que ela não falou 2%, porque pouquinha história que eu já ouvi dela já... Tem muita história. Tem muita história. A Simone é uma mulher de imensa bagagem espiritual, religiosa, de ensinos cristãos. Mas a gente tentou, Forasteiro, trazer um pouquinho da história corrente da Simone e não fixar tanto ali na sua trajetória firme de cristã. Uhum. A gente queria tentar entender essa linha até chegar aqui. A gente não consegue nem mensurar, né? Porque é muitas histórias. Mas muito obrigado, de verdade, obrigado mesmo por ter aceitado o convite e ter vindo. Eu que agradeço, Wesley, de verdade, o seu convite, o convite do Mente Pensante, Nicolas, Pastor Nicolas, né? Vai pegar esse apelido aí, Mente Pensante, tá pegando. É o Pastor Léo, que hoje não está aqui, né? Tá me devendo, Pastor Léo, né? Mas se eu puder deixar um conselho, posso? Claro. Hoje o que tem se perdido ao longo da caminhada, e eu acredito que de todas as pessoas, é o conhecer as suas raízes, o conhecer as pessoas da sua família, né? As pessoas hoje, elas não estão ligando mais se tem pai, elas não estão ligando mais se tem avós, se tem bisavós, se tem tataravós. Então, isso vai se perdendo ao longo da história. E quando a gente vai já trazendo assim, não só para o lado cristão, mas pela vivência mesmo, de saber das suas raízes, da sua procedência, de onde você veio, de que linhagem você saiu, até para você entender coisas que estão acontecendo na sua vida, porque tudo está envolvido. Então, ou seja, o conselho que eu dou para todos hoje, todas as pessoas que estão vendo agora e que vão ter acesso futuramente a esse podcast, é que comece a buscar os seus ascendentes, comece a saber dos seus pais, quem foram os seus avós, comece a saber dos seus avós, quem foram os seus bisavós. Então, ou seja, busque histórias, porque hoje, eu digo para ti, hoje eu agradeço a minha avó, Santa, que o nome dela era Maria, mas era conhecida como Santa, pelas histórias que ela contava, né? E isso eu aprendi. Então, busque. E se morreu, então, hoje as pessoas já não sabem mais nem quem. Se pergunta, quem é sua avó? Não sei. Como é que é o nome dela? Não, já morreu. Então, ou seja, nem o nome da avó sabe mais. Então, é interessante a gente saber quem foram os nossos ascendentes, né? Porque isso é um princípio. Não vou dizer que é um princípio cristão, mas um princípio de Deus. E todos nós temos um manual a seguir. Seja católico, seja cristão, seja evangélico, ele tem um manual a seguir, que é a Bíblia de Deus. E o Senhor Deus, uma coisa que ele muito preza dentro da palavra dele é a genealogia. Uhum. E hoje as pessoas elas não sabem nem quem foram os seus pais. E uma coisa que eu fico muito triste, para fechar, é que eu não permiti as minhas 2 filhas mais velhas terem pai. E isso dói muito no meu coração. Foi um dos pontos onde eu sentei com elas e pedi perdão, onde eu fiz o meu caminho de volta, quando eu disse que consertei, estou tentando consertar todas as feridas, todas as marcas ruins que eu deixei para trás. E depois de Cristo eu tenho tentado trilhar um caminho diferente e deixar novas marcas e marcas boas. É isso. Top demais. Top demais. Agradecer de novo, né, a Obrigada. Simone. Realmente o Léo não pôde estar hoje, né, mas nos próximos ele estará aí. Agradecer o Nicolas ali, que é o Mente Pensante aqui, Eu que agradeço. Nossa produção.
Às vezes a gente tá caladinho aqui, mas estamos apertando o botão, sabe? Um monte de coisa aqui. Aí... É igual no É a rádio. mesma história do rádio. Se eu me confundir aqui, aí eu Muda troco tudo. troco Troca tudo. tudo. Queria agradecer o pastor Marcelo, que foi o companheiro de hoje, né? Pastorzão, um cheiro. Pastor Marcelo aí e a pastora Linara são parceiros de caminhada nosso, são gente que ajuda a gente demais. Precisando consertar o ar-condicionado aí, né? Chama o pastor Marcelo, tá aí o contato deles. Só chamar esse casal aí, top das galáxias. E agradecer você que ficou aqui com a gente até agora, né? Muito obrigado, de verdade. Fica o nosso agradecimento aí e até uma próxima. Valeu, forasteiros. Até a próxima.